uma pequena introdução, abrir aqui uma sessão do zero no Ableton e eu optei por, em vez de passar por todas as funcionalidades antes de começar a dar exemplo, em, em a gente fazer uma coisa meio misturada, né? A gente vai navegando por algumas funcionalidades, falando um pouco e seguindo assim um pouco da prática, um pouco da teoria e falando de cada detalhe à medida que a gente trabalha, que eu acho um pouco mais orgânico do que a gente simplesmente só falar coisas técnicas em vez de começar. É uma maneira da gente ir trabalhando e falando, e aí vocês podem acompanhar assim cada funcionalidade na prática. Então é isso, essa é a introdução e a gente vai seguir aqui para essa primeira parte que é a edição e gravação de áudio. E ao longo dessa aula eu vou passando aqui um pouco das funcionalidades principais e algumas dicas do, do workflow, né, do modo de trabalho que eu uso no Ableton Live. Essa é a tela inicial do programa, né? Por padrão ele começa com 2 canais MIDI e 2 canais de áudio. Para quem não sabe, MIDI é esse protocolo usado para gravar informações de nota para sintetizadores. E os canais de áudio são para microfonação e samples de forma livre, né? E o Ableton tem essas duas telas, né? A tela principal, que é a tela que a gente chama de Session View. Aqui em cima na direita ele tem essa diferença, Session View e Arrangement View. Session View, ela é, em geral, todos os DAWs, todos os programas, eles têm uma área de mixer, né? Então vocês podem ver aqui que tem o botão de volume aqui do canal 3, do canal 4, e é uma área de mixer. E a Arrangement View é que a gente chama de timeline, linha de tempo, é, esse tamanho horizontal, né, que vai seguindo. Você vê que aqui também tem esses mesmos 4 canais, né? E só que no Ableton a Session View ela também serve para você tocar ao vivo, né? Separar pequenos samples. Aos pouquinhos, assim, quando a gente for passando, a gente chega mais para essa área. Como eu não estou usando MIDI ainda, eu vou selecionar aqui o canal 1, deletar, apertar Delete, canal 1 de novo, Delete. Interessante você ver que o canal 1 e 2, ele foi assim, eu vou mandar uma Ctrl Z aqui, maçã Z para quem usa Mac. Você vê que ele adapta automaticamente o nome, né? Tá 1, 2, 3, 4, se eu deleto 1, vira 1, 2, 3, 4. Se você vê aqui, apertar o botão direito e no Rename, você vê que tem um jogo da velha aqui no número dos canais. Isso significa que ele vai dar um número do canal de acordo com a posição que ele está aqui na ordem. Então é uma dica bacana aqui, que é uma forma dinâmica de organizar assim os canais. Mas eu também poderia escrever um aqui, ou 5. Opa, desculpa. Podia escrever aqui 5. E aí, dependente se eu colocasse para cá, mas se eu volto aqui pro jogo da velha, ele tá 1 aqui, se eu mudo para cá, ele já vira 2. Só um pequeno comentário. E aí, voltando aqui para o Arrangement View aqui, no caso, tem essa dica aqui embaixo que ajuda também. O Ableton, infelizmente, não tem em português ainda, mas ele tem algumas dicas. Se você abre essa setinha aqui na esquerda embaixo
ele te conta um pouco do que está sendo selecionado, tem algumas dicas que podem ajudar aí quem está começando. E quem está mais avançado também, são muitas funcionalidades, sempre bom ter aí um pouco mais de dado, informação da área que a gente vai estar trabalhando. E hoje eu queria falar um pouquinho de gravação e edição, né? Aqui em cima a gente tem esse botão de link, que é uma coisa para sincar vários computadores. A gente tem os dispositivos também. Um tap tempo aqui, se a gente quiser escolher um BPM, né, um ritmo. Apertei 4 vezes aqui, ele selecionou 77,33. Eu acho um número bonito. Aqui é um recurso para você dar uma aceleradinha, uma desacelerada quando está tocando, mais para condições ao vivo, né? Se você está junto com um músico e aí você está sentindo que está tudo meio correndo, tudo meio atrasando, você pode segurar aqui um botão, ele temporariamente vai descer um pouco o tempo. Quem não sabe, BPM é batidas por minutos, né? Então é uma medida universal que se usa para determinar a velocidade da contagem, assim, do tempo da música. Aqui você tem o compasso, né, que a gente está trabalhando em 4x4. Aqui o clique, umas opções do clique. Aqui o padrão de quantização do live, a gente pode entrar nisso um pouco mais profundamente em breve. Aqui é para você, quando dá um play, seguir, né? Se eu marco isso e eu termino aqui, ele começa automaticamente a movimentar. Tem mais umas funcionalidades aqui. E uma coisa que é bem comum nos programas ter esse botão de play, stop, rec. E aqui nos canais também, se você ver aqui no canal 1, no canal 2 de áudio, você vai ver que no 1, no 2 está modulando aqui um sinal que é o sinal da minha voz. E você tem um botão de solo e um botão de rec. Aí agora minha voz ficou dobrada, vocês vão ver, porque ela está saindo aqui direto da mesinha que eu estou usando e também agora por dentro do programa. Como eu não quero essa duplicada, como eu já estou ouvindo aqui uma volta da mesa no meu setup, eu vou só deixar o botão de REC aqui, e aí você vê que ele está modulando em cinza, né? Para eu poder gravar aqui alguns testes. Eu vou ligar aqui esse clique também, ó. Eu escolho o som de clique, né? Tem um de madeira também. Tem esse som clássico que eu não gosto tanto do Ableton, que é um pipo. Então, o som de clique aqui é um pouquinho mais confortável. E tem um detalhe assim que pouca gente sabe, que o som do clique, ele aqui no master, você tem o volume do master total e você tem um preview kill volume, que às vezes está em outra saída, né? Ele tem essa opção de botar aqui tá 1 e 2, e tá 1 e 2 também, porque eu estou usando uma placa só com 2 saídas. Mas esse volume aqui determina o volume do clique. Então, se eu achar que está muito alto, eu posso abaixar aqui. E aí, ó, tá um pouquinho mais confortável. Vou baixar mais ainda. Não precisaria estar usando clique, a gente está usando só para fazer uns testes. Vou aumentar um pouquinho o sinal da minha voz aqui. Quando a gente vai gravar qualquer instrumento, uma coisa que a gente tem que ficar atento é que assim, o sinal de captação ele não pode ser muito baixo, né? Porque às vezes isso perde um pouco de resolução. E ele não pode ser muito alto, porque se ele passa aqui, desse máximo ele vai distorcer. E a distorção digital é uma distorção
é muito suja, né? Eu posso até experimentar aqui para mostrar para vocês, assim, se eu vou ficar distorcido, né? E é um som que, até se a gente quer colocar uma distorção, colocar através de plugin, através de um amplificador, mil maneiras que a gente tem de distorcer o som. E a mais feia que a gente falaria, né? Não feio, nada é feio, né? Mas a distorção do sinal digital, ela chata, ela transforma a onda em quadrada, né? A gente pode gravar, até mostrar isso também, como fica na onda. Então, geralmente a gente quer trabalhar, quem está olhando aqui na direita, aqui nessa área do meio. Então, assim, se a gente tem um instrumento que é muito forte, geralmente a gente deixa uma sobra maior. Quando tem um instrumento que é sensível, a gente tem que puxar um pouco mais e tentar isso, dar um pouco de sobra no teto para não distorcer, mas também não deixar muito baixinho, porque depois a gente vai ter que subir o sinal e perde um pouco de resolução quando grava muito baixinho e sobe digitalmente depois também. Então essa área do meio aqui é a nossa meta, assim. Então aqui, fazendo um teste, eu vou gravar um pouco a minha voz. Apertei o botão de REC aqui em cima, ele já ativa o play, o clique está tocando e minha voz está modulando, e aí vocês veem aqui no meio que está sendo gravado aqui essas informações, né? Tô achando o sinal ainda um pouquinho baixo. Quem não sabe, eu cliquei aqui em cima nesses lugares dos números e ele tem esse truque de dar zoom, né? Quando eu clico aqui perto dos números dos compassos aqui em cima, seguro, e aí rolo o mouse para cima ou para baixo, ele dá o zoom. Então é mais uma dica aqui. Tô achando o sinal ainda um pouco baixo, você vê, né, que tá pequenininho aqui as ondas. Vou aumentar um pouquinho aqui o ganho desse microfone e vou tentar aqui gravar de novo aqui. Vocês veem aqui play REC, o REC está armado no canal 1. Eu vou até renomear esse canal 1 aqui para voz Bruno Qual. E aí eu vou apertar REC, tá gravando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá gravando a aula 1. Aqui praticar. Vamos falar rapidão. Meio baixo esse sinal, mas tem uma folga. Se eu falar alto, não vai distorcer ainda. Mas pode distorcer se eu falar um pouquinho mais alto. Bacana, dei um pause aqui. Agora vamos olhar um pouquinho do que é essa onda, né? Um dos recursos assim bem interessantes do Ableton, tem alguns outros programas que também operam nessa dinâmica, é que ele, se eu mexo aqui, ó, a gente vai ver, aumentando o zoom aqui, ó, tudo aqui no Ableton ele é flexível, né? Então, tamanho do canal, a gente pode gerenciar aqui o visual dependendo do tamanho da sua tela, o tamanho que você quer trabalhar, é flexível aqui, né? Mas voltando aqui para esse padrão, eu tenho um clipe de áudio aqui que eu gravei. A gente pode escutar, que é o tá rec, tá gravando. Vou desligar o clique, tá rec, tá gravando. Você vê que vazou um pouquinho do clique. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá gravando a aula 1. Aqui praticar. Deu um ruidinho rapidão, ali também. Meio baixo esse sinal. O recurso que eu estava falando antes que o Live tem é que cada clipe ele vai ter aqui embaixo uma parte de
propriedades e uma edição paralela desse trecho, né? Então, se eu divido esse trecho em dois, vamos lá, eu vou selecionar isso aqui com o mouse, eu vou clicar em cima e vou arrastar. E aí ele dividiu em dois. Agora ele tem aqui esse clipe embaixo com umas informações e aqui esse outro clipe com umas informações. E aqui embaixo você pode fazer outros tipos de edição, né? E dar um zoom aqui também, a mesma coisa. Perto do número, cliquei, rolei. E aí ele me mostra aqui o que está acontecendo, assim, mais de perto nessas ondas. E eu posso aqui aumentar o volume, tem esse gain aqui do lado, ó, pá. Que é aquela coisa de chegar num desenho legal. Só que a mesma coisa eu posso também olhar aqui em cima, né? É uma forma de uma edição assim mais fina. Tem muitos recursos aqui embaixo, eu vou aprofundar ali aos poucos e a gente vai olhar para essa área aqui também. Agora eu vi que deu um cliquezinho e é uma coisa que é importante mencionar. Estou aqui nessa dinâmica bem, vamos lá, programa em processo, né? Eu estou meio que falando, vendo as coisas e aprofundando alguns detalhes, né? Então eu vou agora aqui lá em cima no menu. A gente vai dar uma passada nesse menu também, tem muita coisa. Mas como deu um cliquezinho aqui, ou o meu processador ele está sofrendo, ou o buffer size, que a gente chama de latência, ele está um pouco pequeno. Então, não sei se é porque eu estou gravando também. Então, vou aumentar aqui um pouquinho isso, que é um recurso assim, quando o computador ele começa a dar uns cliquezinhos na hora de gravar, dependendo da potência do processador, a gente bota isso mais alto, também para mixar quando está usando muito plugin. E quando tem uma coisa mais leve, a gente quer uma resposta mais rápida, a gente usa um número menor, assim, que é o tamanho do atraso que entre o som que entra e o som que grava, o que toca, é o tempo que o processador tem para pensar sobre aqui. Então eu estou aqui com esse primeiro áudio, né? Vazou um pouco o clique. Se a gente olhar aqui onde você vai ver que tem esses barulhinhos de clique. Gravando. Tá rec. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá gravando a aula 1. É bem quadradão, né? Mas tem uma folga. Se eu falar alto, não vai. Seguindo aqui, a gente vai olhar essa onda alta. Eu achei que tinha distorcido, mas se você ver, não chegou a distorcer, né? Se eu seleciono aqui, só para a gente ter uma ideia, tem um atalho que eu gosto muito, que também tem aqui no botão direito, que é o split, né? Que aqui no caso do Mac é maçã, mas quem usa Windows seria Ctrl E. Eu vou fazer um split aqui e um split aqui, só desse lugar alto que eu falei, só para a gente visualizar o que acontece quando a onda vai para um lugar muito alto, né? Quando ela passa desse teto, ela fica reta. Aqui ele não mostra assim, né? Mas se eu fosse dar um zoom aqui em cima, você vai ver que ela reta, ela some, né? Nem vou dar play nisso aqui, que isso vai ser seria um estouro, né, de volume. E é importante falar também que você está vendo essas ondezinhas. Vou abaixar um pouquinho esse para ver. Isso, o que seria a onda de todos esses programas, quando a gente vê, ele é basicamente a informação que o alto-falante vai para frente e vai para trás. Então, ou fone de ouvido, ou qualquer dispositivo de transdução. Se você vê aqui, esse movimento seria o que o falante está indo para cima, para frente, o que ele está indo para trás. Então, é uma representação gráfica de um
de uma coisa que vai estar lá fisicamente, né? Da mesma forma que a minha voz gravou aqui esse processo de falar e a membrana do microfone está indo para trás e para frente, está sendo gravada. Essa informação que vai para frente e para trás é que ela vai para a caixa de som. E aí o bacana assim de pensar edição e criação é que a gente pode modificar, a gente pode transformar, a gente pode pegar inúmeras informações simples, assim, como dessa voz que eu estou gravando, ou de qualquer instrumento, de qualquer captação de ambiente, do cachorro latindo, do barulho aqui da cadeira. Vou aqui carregar aqui o... Isso, prendi todos esses ruídos da vida, eles podem se transformar em peças de bateria, em ambientes. Então, se eu chego aqui, canal 1 gravando, gravo um pouco mais, vou ligar o clique de novo ali em cima e faço tchu, tchac, tchac, cum, tchac, cum, tchac, tchac, cum, tchac. Nossa, é o funk mais lento, né? Esse já seria dobrado, né? Seria o 150, né? Que tá 77 e o dobro seria 144. Seria tchu, tchac, tchac, cucu, tchac, cucu, tchac. Tá na moda hoje em dia, né? Mas toda essa informação ela pode se transformar em material criativo, né? Então, deixa eu começar aqui a experimentar um pouco de edição. Clique de novo ali em cima. Eu vou desligar o clique, né? O clique é assim, serve pra gente ajudar a botar tudo aqui no grid, né? Se você vê aqui, por padrão, o Ableton ele usa esse grid adaptativo, né? Que quanto mais eu vou para o zoom para fora, o zoom para dentro, ele subdivide essas camadas, que é uma ferramenta muito prática, porque você consegue dar um zoom e fazer pequenas edições, voltar e tá sempre ali. Mas no botão direito você tem essas opções todas também aqui. Quão sutil está essa densidade desse grid, né? Se ele é wide, você vai ver, ó, ele só virou uns blocões agora. A gente deixa como narro. E tem também como você deixar fixo, né? Se você falar, não, só quero trabalhar em 1.32, aí você vê que ó, tá, vários pequenos, eu dou zoom, nada muda, né? Então vou voltar pro adaptativo, assim, que eu acho mais prático. E aqui eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Bacana. Pegou um pouco do clique aqui porque eu tô botando para gravar tudo que sai na minha placa para essa gravação. Play stop aqui. Barra de espaço é o play meio universal dos programas, né? Então eu poderia aqui falar Opa, eu tô fazendo rápido, não tô falando, né? Então aqui, ó, separei. Quando seleciona e move, ele já recorta. O Ableton é um programa muito inteligente, né? Então selecionei e movi. Também, se eu seleciono e aperto aquele split, que no caso é o atalho de maçã ele também separa. E aí se eu pego esse e aí eu vejo aqui esse começo, ó, tem aqui hoje em dia, nas versões antigas não acontecia, mas o Live ele já faz esse fade automático, que aqui seria, eu acho que essa ondinha que está aqui seria o clique, né? E aí quando recorta ele já faz um micro fade para não dar clique nas emendas, né? Porque se a onda ela está num lugar alto, e aí de uma hora para outra a gente fala que acabou, tipo ela está aqui numa parte mais alta, acima do zero, e eu falo tipo acabou.
e não tem um fade, é como se está dando uma informação para o alto-falante. Estou lá na frente e do nada fala, automaticamente vai para o outro lado. Porque ele está aqui no 0 e do nada ele fala, não, você tem que estar lá na frente, falante. Isso geralmente gera um som de clique. E aí, em geral, assim, nas edições, a gente tem que ficar sempre fazendo pequenos fades nas emendas de áudio. E com o tempo, o Ableton criou o Auto Fade, que é uma ferramenta para isso já acontecer sem a gente precisar tá em todas as emendas vendo se não está ficando algum clique, alguma coisa que sobrou. Então aqui eu selecionei também, clico, seguro, deletei. E agora eu tenho o 1. O 1. Tá quase um bumbo, né? 1. Bacana. Então vou botar aquele 1. Tchau. Pá. 1. Então o que eu fiz aqui? Eu selecionei um compasso e botei maçã D, né? Ou Ctrl D para quem usa o Windows. E também botão direito também tem aqui, que é o Duplicate. Isso quer dizer que eu estou duplicando para frente tudo que está nessa parte selecionada, né? Então, como já tem outras informações ali, eu vou passar tudo isso aqui um pouco para trás, ó, selecionar, botar nessa marquinha aqui que o Ableton já faz 4 compassos mais cinzas, outros 4 compassos um pouquinho mais claros. Para eu ter aqui intenção na minha cabeça parece estar mais rápido, né? Mas se botar o clique vai ver. Opa, tem um 4 aí. Bacana. Aí, 3, 2. Eu vou pegar esse 2 aqui. Tem uma coisa assim, quando chega perto o mouse, na parte de cima, você vê essa chave aqui, que se você clicar, você diminui e aumenta, né? Essa área clicável, né? Essa área do áudio. Então, embaixo não, né? Embaixo é a seleção e aqui em cima você diminui e aumenta. Vou diminuir aqui porque eu quero mais curtinho. E eu vou fazer 1. Vou achar um lugar para colocar esse 2. 2. 2. 2. 2. 1. Aqui. Deixa eu botar. Será que vai ser o 2 ali de novo? Vou selecionar aqui. Agora, como eu não posso duplicar direto para frente, eu vou selecionar, apertar o botão direito, botar Copy. Vou chegar aqui no mesmo compasso que eu estava aqui na frente e colocar Paste. Poderia ser Ctrl C, Ctrl V, maçã C, maçã V, dependendo do programa, né? Então, assim, aqui eu estou criando uma espécie de loop, né? Então, uma maneira de trabalhar com loop e meio que ficar experimentando, uma forma criativa, é você selecionar, clicar e arrastar uma área. E aqui em cima você tem um círculo aqui, um pouco depois do play, que é um loop switch. E aí você ativa um loop para estar ligado, né? Deixa eu ver se aqui não, tem que apertar o botão direito e aí tem Loop Selection, que seria maçã L. E aqui em cima você liga e desliga essa seleção do loop para estar funcionando. Então aqui eu posso apertar 2, 2, 1. Bem carioca nesse 2. 2, 2. Aqui tá cortadinho. E aí você vê que ele volta para o começo, né? Então, assim, 2. Tirar o clique aqui agora.
Então aqui é uma forma de eu dar esse play pensando o que pode ter mais, né? 2, 2, 1. Então o que eu vou pegar aqui, ó, tem um 3, tem um 3 aqui, e aí eu vou começar, primeiro eu vou abrir um segundo canal, ele já está aqui embaixo, e aí eu vou botar um nome de Deixa o Jogo da Velha, né, para manter o tracking 2, vou botar voz, BQ Edit, e aí esse 3 eu vou mover aqui para baixo, que é uma coisa bacana, você pode mover os canais de áudio entre canais, os arquivos de áudio. E agora eu tenho 3 no 3. Vou tirar esse REC aqui que não está fazendo uma diferença agora. 3. Aí, lembra que eu falei que aqui embaixo tem alguns recursos? Eu tenho aqui um pitch e eu tenho aqui o ARP. O ARP é um recurso que a gente vai aprofundar mais pela frente, mas ele é uma marcação do tempo, né? Que se eu quiser acelerar ou desacelerar uma música, uma coisa, eu posso fazer. E por automático, por padrão, ele está sempre ligado quando eu gravo uma coisa nova no live, né? E o pitch é a velocidade da a nota, né? Quanto assim ele está em 0, ele é a nota que foi gravada, né? Mas se eu tirar o ARP, que é uma coisa que a gente vai aprofundar em breve, o pitch, ele basicamente acelera e desacelera a mesma informação das ondas que estão ali, né? Então, se a gente botava quem teve a oportunidade de usar vitrola, dava a colocar aquela rotação mais rápida, né? Ou até mexer no disco quando alguém faz um scratch que faz tá pegando aquela mesma informação sonora e tá fazendo mais rápido, né? Então, esse 3, se eu acelero ou se eu aumento o pitch, 3, você vê que ele vai ficando agudado. 3. Então é um recurso tanto para cima, né, quanto para baixo, se botasse mais lento. 3. Se o ARP tivesse ligado, ele não mexeria no tempo, porque é um processo matemático que eles criaram para poder mexer tanto no pitch, tanto no tempo, de forma independente. Mas isso mexe um pouco com a qualidade do som. E quando a gente está trabalhando com peças pequenas, geralmente a gente não usa o ARP, porque a gente quer uma resolução melhor do som. E uma característica também que vem disso, né? Então, vou diminuir aqui, você vê que como o grid está de cima, eu dei um zoom out, ele já vai um bloco inteiro. E eu vou colocar aqui, vou dar mais um zoom. E vou aqui, só que eu vou selecionar esses dois. Eu vou subir um pouco esse aqui subir 3, eu vou subir 5. Então, vamos ver. 3. Pode deixar esse resto, né? Um X. 3. 1. Por exemplo, esse 1. Esse 1 ele está marcando o grave, né? Então, se eu venho aqui, vou tirar o ARP desse. Eu vou baixar um pouco esse pitch, vou baixar 1/8, né? 12 é 1/8, 2 semitons, né? Que é você tocar o dobro ou a metade da velocidade que você estava indo. Então, aqui, ó. Opa, legal. Então, uma coisa que a gente faz na produção musical, às vezes, é dobrar 1/8 com o original, né? Então eu vou passar esse aqui para um canal mais abaixo e eu vou mostrar uma mágica do live, que é quando você joga no lugar no ar que não tem canal, ele automaticamente cria um canal novo. Eu vou copiar aqui um mundo
de antes, né? Então agora eu tô ó, tá vendo? Tem o ataque aqui só do de cima, eu vou solar o canal 1, junto com esse gravão, assim. Fazer um fade aqui para ele terminar. E aí eu vou lá na frente que eu tinha começado a gravar um beat lento. Vou arrastar aqui mais para baixo para ele já criar um canal novo. E eu vou trazendo aqui para trás. E aí, vamos ver. Grava um pouco mais. Vou ligar o clique de novo ali em cima. Grava. Tchac, tchac, cum, tchac, cum, tchac, tchac, cum, tchac, cum. Vou cortar aqui esse loop e vamos experimentar botar junto com esse grave aqui. Tchac, tchac. Tirar o solo. Tchac, 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 ele tá com um clique aqui, né? Porque eu tô habilitado para gravar o clique também. Não gostei. Tchac, tchac. Não gostei muito desse groove. Vou ver se agora com o ARP ligado eu posso fazer alguns experimentos, né? Tem se dividido por 2, dobrado 2 do BPM. Então se eu divido ele, multiplico, ele vai ser mais lento, e se eu divido vai ser mais rápido. Ó, interessante, vamos ver. Gostei não. Vamos ver ainda desdobrado como é que seria. Mais ou menos também. Vocês percebe que ficou meio picotado, porque o formato do ARP em bits, que é o que preserva a qualidade sonora original, ele picota a onda para, como eu desdobrei, ele tem que, o que vai ter naquele espaço que existia antes. Então ele meio que pega pequenos pedacinhos da mesma onda, né? E ele faz e ele duplica ali entre. Então uma maneira de manter o tempo e não mexer o pitch para não ficar mais grove, ele criou esses alguns presets aqui do ARP. No caso esse beat, aí nessa configuração, né, transientes 100% para os dois lados. Ele tem mais algumas opções, né? Se eu boto aqui, por exemplo, complex, ele fica ele fica uma textura assim meio que é interessante para alguns instrumentos, alguns efeitos que a gente possa usar eventualmente. Você vê que aqui esse ataque do meu, ele não está assim marcando no 1, né? E isso que é o ARP. Se eu dar 2 cliques aqui, apesar que ele está um pouquinho depois, né? Se eu dar 2 cliques aqui bem no comecinho e arrastar isso para cá, ele vai ajustando aqui em cima e dando resultado aqui embaixo, dando resultado ali em cima, né? Então, assim que a gente assim que a gente edita loops, traz um beat de fora. 2, 2, 1. Vamos voltar aqui. 3. 2, 2, 1. Por aí. Se eu pegar aqui agora esse mesmo aqui, eu vou copiar só essa pontinha. E aqui está uma oitava abaixo, que é 12 semitons, eu vou trazer aqui para 12 para cima. E aqui eu vou tentar fazer um hi-hat. Uma percussão, né? Não seria um hi-hat. Eu vou sair duplicando aqui aquele Ctrl D, 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 D. Ó, e agora aqui
Vou mexer só um pouquinho aqui. Isso é uma forma de edição, né? A gente pode trabalhar também com MIDI, com outras coisas. Isso é uma abordagem, né? Deletar aqui, que é a edição do áudio, e mostrar quão amplo a gente consegue caminhar com esses recursos de edição de áudio. Dois, dois, três, dois, ó, tá começando a chegar uma coisa. Duplicar esse dois, três, dois, cadê o 4? Tá rec, tá gravando. Pam, 4. Agora vamos colocar o 4 mais agudinho ainda. Vou tirar o ARP. Vou botar ele 24 semitons. Você vê que quando eu vou apertando vai ficando pequenininho aqui. Eita, é um brinquedinho aqueles. Uma maçã X. Na verdade eu vou só arrastar para mais uma camada aqui embaixo. Quando vai ficando mais agudo, às vezes o volume vai ficando mais estridente também, dependendo da onda, né? Bom, vou abaixar um pouquinho esse canal aqui, ó, 4 dB. Ali na direita. Eu vou botar no contra aqui, ó. Meio reggae aqui, dupliquei. 2, 2, 3, 2, 2, meio estridente, né? Esse aqui. Vamos experimentando, ó. Dá pra... Isso é uma ferramenta, uma das qualidades muito bacanas do Live é que tudo é meio construído para também estar ao vivo, né? Live vem dessa ideia de ao vivo, né? Então eu posso mexer nos parâmetros com esse loop ligado, né? Então 2, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 3, 4. Ah, bacana, ó. Tive uma ideia aqui. Eu vou pegar esse aqui, deixar em 0. Esse aqui deixar mais um semitom. Esse aqui deixar mais um semitom. 2, no caso, né? 1, 2. Aí aqui vai ser 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou voltar. Aí vai ser 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 4. Aqui eu vou fazer um para baixo aqui. Ele terminou aqui no 0, aí sobrou 1, né? Eu tô achando esse 3, eu tenho ouvido um cliquezinho, né? 3, Não, 1, 2, 2, 2. Tinha um clique, né? Aí, se eu chegar aqui embaixo, eu vejo aqui, ó, tem esse cliquezinho, que eu acho que até o clique para gravar mesmo, mas eu posso mover esse start e automaticamente ele vai adaptando, que essa setinha aqui é a seta do começo, e
Posso fazer o mesmo aqui na frente ou simplesmente Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui vai estar 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Às vezes eu estou sentindo ainda um cliquezinho em algum lugar. Claro que a gente está fazendo aqui bem um exercício simples, né? E aí, vamos lá. 4, 4, pum, 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 bum, 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 2, 2, bum, 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 3, 3, 1, 2, 2, 4, 1, 4. Tirei aqui o primeiro canal. 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Só deixei ali. Então aqui vocês podem ver assim, quantos recursos a gente pega um pequeno pedaço de voz, né, e já consegue aí pela edição, criando várias camadas, né. Um arranjo assim, essas coisas poderiam acontecer diferentemente, né, a gente está trabalhando só com esse loop aqui, que se a gente selecionar, a gente vê aqui embaixo que é 12 segundos, né, mas dá para ter uma ideia assim do poder da edição de áudio, né. Porque é muito interessante a gente falar que, para além dos plugins, dos sintetizadores, toda a história assim, da música, de diversas técnicas de gravação, assim, a edição ela sempre foi uma coisa assim que transpassa, assim, porque a manipulação assim do som através no começo com a edição de fita, assim, ela tem uma potência assim que é desse recorte, né, que eu acho que faz parte assim da natureza humana, né? E, e é isso, hoje em dia você pode pegar sons sampleados, você tem bancos de sons espalhados pela internet, você pode gravar coisas que estão no ambiente, você tem inúmeras formas de trazer o som e editar ele. E aí isso é muito democrático também, né? Porque você não precisa necessariamente ter aquele sintetizador. Se você pega algum sample, você pode manipular, mexer as notas. Então é um recurso, vamos dizer, meio primordial, né? Para além para além das partes de muitos detalhes, assim, a edição ela é muito potente, assim.